guerreiros de oração, mas graça e paz também para vocês, para você que ainda não conhece a Cristo, mas que é ouvinte da palavra de Deus, que vai sintonizar com a gente para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus derrame a sua paz, coloque a sua paz no coração de cada um de nós. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh Senhor, nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo.
um adorador por um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser mais uma vez um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Queridos, vamos dar início ao nosso guerreiro de oração deste dia, deste sábado, esse maravilhoso dia que fez o Senhor. E eu agradeço muito ao meu Deus por essa grande e rica oportunidade que Ele me concede de poder compartilhar a maravilhosa e poderosa palavra do Senhor para nossos corações. É motivo de muita gratidão a Deus. Eu não sou digno de tudo isso, mas o nosso Deus é misericordioso, Ele nos ama, Ele é gracioso. Por isso, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedor. Mas antes de nós ler o texto, vamos orar ao Senhor. Vamos nos colocar em oração diante do nosso Pai, diante do nosso Deus. Curve sua cabeça, convide sua família aí, seu filho, esposa, quem já está acordado. Vamos orar ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito os seus efeitos. E oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pela tua poderosa e santa presença sobre nossas vidas. Eu te agradeço, meu Deus, por eu ser teu filho. Eu te agradeço, Pai, pelo alto preço que teu filho Jesus pagou naquela cruz para nos salvar, para nos perdoar, para nos justificar diante do Senhor para a eternidade, Pai. Te agradeço, meu Deus, por este novo dia, por esta manhã tão linda e por o Senhor nos proporcionar esse privilégio de podermos estar diante do Senhor, cultuando, louvando o teu nome e sermos alimentados pelo poder da tua palavra. Pai, nos ajuda, tira de nós todo e qualquer embaraço que esteja e que nós possamos verdadeiramente entender e compreender o que o Senhor tem a falar ao meu coração e ao coração de cada um ouvinte da tua palavra. Meu Deus, toma a direção deste momento que vamos passar aqui, refletindo, meditando sobre a tua poderosa palavra, Senhor. Este momento que é tão singular, tão importante na vida da tua igreja, na vida de todo ser humano, porque a tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que nesta manhã, Pai, neste momento, a tua palavra venha produzir fé nos nossos corações, naquele que ainda não conhece Jesus Cristo, no meu coração também, meu Deus, porque a cada dia, Pai, eu dependo, preciso e careço do Senhor para que minha fé seja contemplada em Cristo Jesus. Por isso, Pai, ilumina nossas mentes, abre nossos entendimentos, purifica nosso interior com a tua poderosa palavra, com o teu Santo Espírito, para que sejamos terra férteis, para que sejamos coração sensível, para que sejamos, ó Pai, uma alma que anseie pelo Senhor, pela tua palavra, e neste momento, nesta manhã, sejamos impactados pela mesma. Pai, sei com a tua igreja, sei com o teu povo, sei com essa tua agência neste lugar, sei com o teu povo espalhado sobre toda a face da terra, sei com aqueles, meu Deus, que estão de ouvido agora inclinado, Pai, a ouvir a tua palavra, com os ouvidos atentos. Fala, Senhor, poderosamente,
a tua palavra, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, porque nós precisamos e dependemos da tua palavra, do Senhor, para que sejamos uma igreja saudável em Cristo Jesus e aquele que ainda não conhece o Senhor possa ser tocado e impactado pela tua palavra nessa manhã. Perdoa-nos, Senhor, é a minha oração e eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, convido você nessa manhã, neste momento, a abrir a sua Bíblia ou se conectar no seu celular para nós ouvir a palavra de Deus. Se você está em casa aí, está distante da Bíblia, sei lá, se está difícil de encontrar, liga aí a sua TV no YouTube, né, para nós compartilhar a palavra de Deus por alguns minutos, por alguns momentos. E o texto que nós vamos ler é um texto de Paulo aos Filipenses, que se encontra no capítulo 3, dos versículos 2 ao 11. 9 versículos nós vamos ler da palavra de Deus. E nesses 9 versículos, nesse texto, nós vamos tirar algumas lições poderosas e importantes para nossos corações. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 2 até o 11. Vamos ler a palavra. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro que pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que Deus aplique a sua palavra lida em nossos corações. Queridos, esse é um texto muito importante para nós nos dias de hoje, como foi para a igreja no tempo de Paulo. O apóstolo Paulo é um cristão muito conhecido da igreja do Senhor. Um cristão que escreveu 13 cartas às igrejas e que hoje nós somos fortalecidos, beneficiados, não é? Grato a Deus pela vida daquele grande homem do Senhor, aquele grande servo de Cristo Jesus. E Paulo começar o texto que nós acabamos de ler, exortando, orientando, despertando a igreja do Senhor Jesus, os filipenses, para que eles fossem cautelosos, ou que eles tivessem muito cuidado quanto àqueles que os maus ou os falsos obreiros
que penetravam na igreja, se diziam cristão, mas que não pregava a verdadeira essência de Cristo Jesus, do seu evangelho, não pregavam o Cristo crucificados e que estavam se baseando e se fundamentando e levando em consideração a circuncisão, porque eles achavam, muitos judeus acreditavam e achavam que por ser circuncidados estavam salvos e que não dependeria nem precisariam de reconhecer ou confessar ou crer em Cristo Jesus como o Filho de Deus, como o Senhor de suas vidas e seguir a mensagem do Evangelho, seguir o exemplo de Cristo, continuar pregando a mensagem de Cristo Jesus. E isso, para o apóstolo Paulo, era uma aberração. E isso, para o apóstolo Paulo, ia contra a palavra de Deus, contra o Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo aconselha, exorta, fala para a igreja que eles estivessem atentos quanto a essas pessoas, quanto a esses falsos ensinamentos. E aí ele começa a citar o nome dele, a pessoa dele, antes da sua convenção em Cristo Jesus. Porque durante o tempo que Saulo, ou seja, Paulo, antes de ser convertido, que se chamava Saulo, que se fez, né, ou que se apegou a esses ensinamentos de homem humano ou farisaicos, ele tornou-se um grande perseguidor da igreja de Cristo Jesus. Porque, queridos, os falsos ensinamentos, as falsas os falsos ensinamentos, as coisas que a gente traz dos nossos próprios conhecimentos, alguns ritos que muitos fazem, não leva, que vêm contra a palavra de Deus e que não leva o homem à eternidade, que não leva o homem a conhecer a Cristo. Isso para Paulo era como uma perseguição ao Evangelho, é como uma perseguição ao cristianismo. E ele, no texto, cita a sua pessoa. Paulo pertencia à tribo de Benjamim, uma herança extremamente considerada pelos judeus. De sua tribo havia nascido o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, que foi Saul. As tribos de Benjamim e Judá foram as duas únicas tribos que retornaram a Israel depois do exílio. Paulo também era um fariseu, isto é, membro de uma devota seita judaica que escrupulosamente guardava suas próprias e inúmeras regras, além das leis de Moisés. Ouvintes judeus certamente teriam ficado impressionados com essas suas duas credenciais. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz que ele tinha todos os requisitos, não é? Um hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, um israelita, fariseu, contra a lei, um zeloso, não é? Contra os princípios judaicos, um grande defensor, zeloso demais até, mas, queridos, nada disso levar o homem à vida eterna. A partir do momento que o apóstolo Paulo tem um encontro singular, real, verdadeiro com Cristo Jesus, ele percebeu, ele creu, a mente dele foi iluminada, os olhos dele foram abertos e ele entendeu e compreendeu que todas aquelas questões, tudo aquilo que ele defendia
com unhas e dentes, era contra a palavra de Deus, ele estava trilhando, caminhando num caminho totalmente errado, adversos. Por isso, Paulo adverte aos filipenses e a nós no dia de hoje. Não podemos se desfazer, não podemos abrir mão da palavra de Deus. Jesus é o único que leva o homem à eternidade, salvo, justificado, purificado. É o único que leva o homem a Deus, que apresenta o homem a Deus, é Jesus Cristo. A verdade está na palavra do Senhor, no Evangelho de Cristo, e não no que nós achamos, e não em algumas seitas que não traz recursos, não traz possibilidade, não traz condição nenhuma do homem se aproximar de Deus. Não são os achismos do homem nosso, não são cultura, não são grandes conhecimentos teológicos, não são grandes conhecimentos universitários que levam o homem a Deus, que levam o homem à vida eterna, à salvação. Não é eu e você defender questões partidárias, pessoais, nacionalidade, cultural, que justifica o homem diante do Pai, diante de Deus. Mas lembre-se, queridos, só Jesus Cristo, só o sacrifício de Cristo, só diante do Evangelho do Senhor Jesus é que eu e você, nós pecadores, somos salvos, justificados diante de Deus. Por isso, queridos, o apóstolo Paulo adverte a igreja, adverte os filipenses, porque muitos estavam ensinando e pregando e falando que a circuncisão, aquele símbolo físico, aquele corte no físico, era o suficiente. Já estavam salvos, já estavam justificados. Para Paulo, antes da sua conversão em Cristo Jesus, eles achavam que defender a lei dos fariseus, defender o judaísmo, ele estava certo, ele estava agindo com a verdade. Ele acreditava que defender a lei de Moisés era o caminho certo. E hoje, quantos de nós estamos nessa mesma condição? Quantas pessoas nos dias atuais, quantas pessoas hoje, agora, neste momento, estão na mesma visão e na mesma condição de Saulo e daqueles que defendiam a circuncisão, achando que tal coisas, tal ritual, acreditar em qualquer coisa que falam, acreditar no que eu acho, acreditar na ciência, acreditar no pleno conhecimento humano, acreditar em partidos religiosos, em certa religião. Não, queridos, o único que nos justifica, o único que salva o homem do pecado, esse se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Pai, aquele que pagou o alto preço pelo meu e pelos seus pecados. E Paulo continua, queridos, no versículo 7, Paulo diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, todas aquelas coisas que Paulo possuía, todos os seus conhecimentos, tudo aquilo que eu já falei, acabei de falar, Paulo considera como perca. Olha que coisa maravilhosa no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, ou seja, o que para mim eu achava que estava certo, o que para mim eu me gloriava, o que para mim eu achava que era razão, o que para mim alimentava
as minhas convicções, o meu achismo, o que eu achava que os meus conhecimentos, os conhecimentos judaicos, o fariseísmo, o que eu achava era o suficiente para mim, todas essas coisas, não é? Tudo isso, todas essas questões, eu considero como perca, não é? O que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Quando Paulo fala de que o que para mim era ganho, está se referindo às suas credenciais. Paulo era um homem credenciado. Paulo era um homem que tinha as cartas assinadas pelas autoridades romanas para perseguir a igreja, para matar cristão. Quando Estevão foi apedrejado até a morte, Paulo estava lá comandando todos ali e assistindo à morte de Estevão. Então, Paulo era um homem que tinha as suas credenciais, sua grande reputação e sucesso. Então, Paulo, né, tinha realmente todas as credenciais para perseguir a igreja. Então, depois de mostrar que poderia vencer os judaizantes, conforme as regras e padrões deles, pois demonstravam orgulho de sua identidade e realizações. Então, olha, queridos, o que estava dentro de Paulo, ele se orgulhava, né? Ele se sentia orgulhoso, ele se sentia feliz por realizar as normas, as leis dos, né, dos judaizantes, dos judeus, para perseguir a igreja. Paulo mostrou que estavam errados, tinha cuidado ao atribuir uma importância excessiva às realizações do passado, pois elas podem interferir em seus relacionamentos com Deus. A partir do momento que o apóstolo Paulo é alcançado por Cristo, a partir do momento que o evangelho do Senhor, a partir do momento que Cristo foi revelado ao apóstolo, como foi revelado a mim e a você, nós não podemos mais, queridos, se apegar às coisas passadas. Nós não podemos mais se apegar ou defender ritos passados pagãos. Nós não podemos mais se alegrar ou se apegar a falsos ensinamentos que vêm contra a palavra do Senhor. A partir do momento que eu e você fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, a partir do momento que nós tivemos nossos olhos espirituais abertos, nossas mentes abertas pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus, nós não podemos mais, queridos, se limitar ou se basear em todas essas questões humanas, os ensinos humanos, no que eu acho, o que, né, na minha intelectualidade, no meu aprendizado lá fora. Essas coisas são importantes, tudo isso é necessário, precisa, faz parte do contexto social, sim, mas nós temos que ter, queridos, muito cuidado para nós não trazer para nossas vidas espiritual como cristão, para nós trazer para os dias de hoje, como um seguidor de Cristo, todas essas questões que atrapalhou por todo o tempo, até o dia que nós fomos alcançados por Cristo, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Por isso, Paulo diz, mas o que para mim era lucro, aquilo que eu achava que era bom, aquilo que preenchia o meu ego, aquilo que preenchia e satisfazia o meu eu desconsidero tudo. Considero como perca, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se desfez
e agora tudo se fez novo. Então, queridos, vamos se desfazer de todas essas questões que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Vamos se desfazer, vamos se despojar como seguidores de Cristo, como os filhos de Deus, como servos do Senhor, de todas essas questões que atrapalham o nosso relacionamento com Deus, que não é, ou que é contra a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos ter a mesma visão do apóstolo Paulo. Todos esses embaralhos, todas essas questões, todas essas do que eu acho, tudo isso, vamos considerar como perca, porque agora, nós somos filhos de Deus, seguidores de Cristo, e a nossa vida é pautada e seguida e vivida segundo a palavra do Senhor. Por isso, lá em Mateus 13:44, diz Jesus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha que coisa, que palavra extraordinária de Jesus. Jesus compara o reino dos céus semelhante, parecido com um tesouro, algo que aos olhos dos homens é valoroso, é de grande valor, de tamanha importância. E Jesus diz que aquele homem, ao descobrir aquele tesouro, ele compra aquela área, toda aquela área ali, e investe, grandemente, investe toda a sua alegria, toda a sua vida naquele tesouro, maravilhoso, extraordinário, que é o tesouro espiritual. Em quem você tem investido a sua vida? Em quem nós temos investido o nosso tempo, nossas vidas? A quem a sua vida tem pertencido ou pertence? Ao Deus da salvação? Ao Cristo ressurreto? Ao Cristo que pagou o preço pelos nossos pecados? Em quem você tem crido? Em quem você tem investido todo o seu tempo, sua vida? Com quem você tem caminhado? Qual o caminho que você tem trilhado, seguido? Qual a sua expectativa? Para onde você vai no seu futuro, após esta vida, após este mundo? Nós temos, queridos, que investir nossa vida, nosso tempo e crer nesse tesouro, o qual Jesus fala que é a vida eterna. Mas Paulo continua no versículo 8, ele diz: sim, devera, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Você sabe o que é refúgio? Conforme o dicionário, refúgio é restos inúteis. Conforme o dicionário português, o nosso dicionário, refúgio, ele define como duas palavrinhas: restos inúteis. Então, tudo que aquilo Paulo aprendeu durante a sua trajetória até ter conhecido a Cristo, durante a sua perseguição à igreja, durante o seu tempo que se dedicou à lei de Moisés e ao judaísmo, Paulo considera como coisas inúteis, restos inúteis, que infrutíferos, que não tem bem e lucro nenhum, que não traz nenhum bem melhor para o homem, para ele, para mim, para você. E ele diz: eu abro mão, eu considero tudo isso como perca por causa da sublimidade de Cristo Jesus, por causa da majestade do Senhor, por causa do lugar extraordinário e maravilhoso que Ele tem preparado para mim e para todo aquele que crê. Considero perca de tudo isso, de todas essas questões, de todo esse contexto, por causa da graça de Cristo, por causa do alto preço que Ele pagou na cruz pelos meus pecados, e hoje eu sou um justificado para morar com Ele na eternidade.
Será que nós temos tido essa mesma visão, esse mesmo conceito de quem nós somos em Cristo Jesus? Considerar refúgio, estamos dispostos a abrir mão, a perder ou abrir mão, ou desconsiderar aquilo que nós somos mais apegados para seguir Jesus? O que tem feito você, o que tem sido empecilho na sua vida, em você entregar sua vida para Jesus, em você se deleitar na graça do Senhor, andar na presença de Cristo Jesus na expectativa de que um dia vai estar com Ele na eternidade? O que mais tem lhe prendido? O que tem mais feito você refém da sua vida? O que tem impossibilitado no dia a dia na sua vida de você tornar-se um seguidor de Jesus, de eu e você termos essa visão que o apóstolo Paulo teve acerca da eternidade, do reino de Deus? Perdeu tudo, deixei tudo, considero tudo que eu possuía, todas aquelas questões, todo aquele contexto, toda aquela vida, considero como coisas inúteis, restos inúteis, como refúgio por causa do amor de Cristo por mim, por causa do sacrifício, do alto preço que Ele pagou pelos meus pecados, para me salvar, para me libertar. Eu quero repetir de novo essa pergunta. Você que está me ouvindo, você que está conectado conosco, você que está aí diante do seu celular, diante da Bíblia, da televisão, você que está me ouvindo, o que tem feito você, o que tem lhe impedido de você seguir Jesus? O que tem, prendido você ou prendido você nessa questão de entregar sua vida para Cristo, de crer na mensagem do Evangelho? Certo homem chega para Jesus e fala para ele: mestre, o que fazer para ter a vida eterna? E Jesus fala para ele: olha, ama teu pai, tua mãe, ama o teu próximo, ajuda o próximo. Jesus dá lá, os requisitos. E ele diz: mestre, desde pequeno eu faço isso. Aí Jesus diz: mas tem uma coisa, vendo o que tu tem e dá, distribui para os pobres. E aquele homem foi embora. Ele não gostou, não se agradou. Sabe por quê, queridos? Porque ele ainda estava muito preso na questão financeira, no dinheiro. O bem maior daquele homem era o dinheiro, e ele perdeu naquele momento uma grande oportunidade de seguir com Jesus Cristo. O que tem feito você, o que tem impedido, quais têm sido as barreiras, as dificuldades, o que tem lhe prendido, o que tem lhe impossibilitado de você seguir a Cristo Jesus? Abre o seu coração para o Senhor, entrega a tua vida para Jesus. Vamos fazer como o apóstolo Paulo, considerar todas essas questões refúgio, abandonar tudo, todas essas questões que não nos levam a lugar nenhum, para seguir Jesus, para seguir a sua palavra, para despertar e atentar para a mensagem do Evangelho de Cristo. Vamos fazer como Paulo, vamos ter esse mesmo conceito, essa mesma visão, esse mesmo bom senso de que depois que conheci a Cristo, todas essas coisas considero como perca. Tudo aquilo que atrapalha o meu relacionamento com o Senhor, tudo aquilo que atrapalha o meu relacionamento com Deus, eu considero como perca. Eu abro mão, eu abandono, eu deixo, porque o mais importante é se relacionar, é estar na presença do Mestre, é agradar ao Senhor, é agradar a Cristo Jesus. Porque, queridos, Ele tem algo maravilhoso e extraordinário.
esperando por cada um de nós. E que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Soberano Deus, Pai de amor, Deus grande e poderoso. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus ensinamentos. Obrigado, meu Pai, pela vida do Teu Filho, que foi um grande servo do Senhor, o apóstolo Paulo, o qual deixou para nós, orientado e guiado pelo Teu Santo Espírito, grandes ensinamentos para nós nos dias de hoje e no amanhã. Obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade de podermos se deleitar na Tua palavra, mas eu quero Te suplicar, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que venha atrapalhar a nossa trajetória com o Senhor, tudo aquilo que não Te agrada que há dentro de mim, na vida da Tua igreja, dos Teus filhos, dos meus irmãos em Cristo Jesus, tira, Pai, que todas as questões pessoais, particular, cultural, Senhor, todos aqueles aprendizados errados, que não traz benefício nenhum para nós, todos aqueles rituais que ainda predominam muitas pessoas, Senhor, tira de nós, e que nós possamos ter uma vida, um coração totalmente voltado para a Tua palavra, não fazendo questões dessas coisas, material e pessoal, mas que o nosso alvo seja Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor seja a nossa única esperança. Que nós, meu Deus, possamos olhar e ter o nosso passado como o apóstolo Paulo, refúgio, coisas inexistentes, coisas inúteis, porque nós tornamos em Cristo Jesus nova criatura no Senhor. Nós somos Teu povo, Tua igreja, Teus filhos, e é preciso caminhar conectado o tempo todo, se relacionando perfeitamente com o Senhor, para desfrutar das Tuas bênçãos espirituais. Obrigado, meu Deus, por este momento. Cuida de nós, ser com os desempregados da Tua igreja, ser com os enfermos da Tua igreja, aqueles que estão doentes. Meu Deus, tem misericórdia, eu Te peço pela vida, Pai, do esposo da minha cunhada, Shirley, que está, Pai, internados, precisando de uma intervenção Tua, da Tua ação. Eu Te peço, Pai, pelas demais pessoas da Tua igreja, meu Deus, tem misericórdia, os ajuda, e que a Tua graça seja derramada sobre a vida deles, e o Teu milagre, um milagre de cura, um milagre de salvação, um milagre em Cristo Jesus, para que eles possam descansar e repousar na eternidade. Continua conosco, nos dá um dia de paz, é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.